Nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor. Estamos retornando ao nosso estudo no Evangelho de Mateus, ok? Então, nosso irmão Guilherme está encarregado de trazer a palavra para nós. Bom dia, irmãos e irmãs. Paz. Então, nós vamos continuar nossos estudos em Mateus. Quem lembra onde nós paramos? Qual capítulo? Será que foi 5? Qual foi o capítulo que nós paramos? Será que foi 6? Desde o ano passado que a gente não vem no livro de Mateus, né? Muito tempo. Isso aí. Ó, muito bem. Já sabe, né? Então, Mateus 6, a partir do versículo 19. A gente vai entrar em um bloco novo agora, que vai do 19 até o 34, mas nós não vamos conseguir falar de tudo hoje. Então, a gente vai precisar dividir. Hoje a gente vai ler do 19 ao 24. Na próxima semana, nós vamos falar do 25 ao 34. Então, abra sua Bíblia, Mateus 6, do 19 ao 24, que vai dizer assim, Mateus 6, 19: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Amém. Vamos orar, irmãos, pedir a direção de Deus para essa palavra. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, te glorificamos, porque podemos mais uma vez estar diante da Tua palavra e ouvir a Tua voz. Sabemos que a nossa Bíblia é a palavra do Senhor, é o Senhor falando conosco, é o Senhor se revelando a nós, por intermédio, ó Deus, das Escrituras, desse texto que foi escrito ao longo de tantos anos, mas que ainda assim é atual e fala conosco hoje. Então nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, que o Teu Espírito aplique a Tua palavra a nós, para que possamos, ó Deus, ter os nossos olhos iluminados pela Tua verdade, para que possamos, ó Deus, caminhar na Tua vontade, fazer aquilo que Te agrada e ser transformados, ó Pai, pela Tua palavra. Confronta-nos da maneira que Tu queres, exorta-nos, consola-nos por meio da Tua palavra. Fale conosco, ó Deus, dentro das necessidades que Tu conheces que nós temos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Tem um programa de televisão, de TV a cabo, que acabou fazendo um certo sucesso, né, se tornando conhecido, que é um programa chamado Acumuladores. Não sei se você já viu esse programa, algum trecho desse programa. E basicamente o que eles fazem ali são reportagens com pessoas que têm uma compulsão por acumular. Essas pessoas geralmente têm as suas casas, eles abrem as casas, né, para que os repórteres possam ir lá filmar como que é a rotina dessas pessoas, como é que fica a casa dessas pessoas, e geralmente o que a gente vê é um caos, né? A casa delas é totalmente desarrumada, coisas empilhadas,
E muitas dessas coisas são coisas que nitidamente ela nunca mais vai usar, ela nunca mais vai conseguir dar uma utilidade para aquilo, porque são coisas velhas, às vezes coisas quebradas, mas que aquela pessoa não consegue se desprender, não consegue jogar fora, não consegue doar. Então ela vai acumulando, vai colocando aquilo dentro da sua casa, não tem espaço, mas arruma um jeito de colocar aquilo em cima de outra coisa e aquilo vai enchendo a casa da pessoa de coisas antigas, coisas quebradas que ela não consegue jogar fora. Essas pessoas, geralmente, que chegam nesse ponto mais extremo, elas têm um transtorno psicológico. Existe hoje já registrado nos manuais diagnósticos, nos livros que falam sobre transtornos psicológicos, esse transtorno específico, que é o transtorno de acumulação compulsiva. Antigamente esse transtorno era colocado junto com o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, hoje já não é, hoje eles já separaram e falaram, não, isso aqui é um problema à parte, isso aqui é um transtorno à parte, transtorno de acumulação compulsiva. São pessoas que elas não conseguem desapegar, possivelmente pessoas que passaram por traumas no passado e têm essa dificuldade de deixar ir, de deixar partir, e fazem isso inclusive com os objetos que elas têm em casa. Elas não conseguem deixar aquilo, jogar fora. Então elas desenvolvem esse transtorno, mas aquilo vai gerando prejuízos para elas. Elas têm a casa totalmente bagunçada, elas têm a vida totalmente bagunçada por conta dessa dificuldade de se desprender. Então, são pessoas que possuem um transtorno, algo grave. Mas, para além dessas pessoas que têm uma dificuldade realmente psicológica, todo ser humano corre o risco de querer se apegar demais às suas coisas. Cada pessoa corre esse risco, tem essa chance, essa possibilidade de ter dificuldade de deixar partir, de deixar ir, de se desapegar das coisas. Vez ou outra a gente pode se ver com aquele objeto, aquele eletrodoméstico, aquela roupa que a gente tem em casa, que a gente sabe que não vai servir mais, que a gente não vai usar mais, mas a gente fica dando desculpas. Não, eu vou emagrecer e vou usar essa roupa um dia. Não, vai ter a ocasião específica para eu usar isso aqui. E a ocasião nunca chega, porque a gente não tem um estilo de vida que vá usar aquela roupa em qualquer ocasião que seja. Ou a gente vê uma coisa quebrada e fala, não, um dia eu vou arrumar um jeito de consertar, um dia eu vou conhecer alguém que vai consertar isso e eu vou usar de novo. E a gente se vê nessa dificuldade de desapegar, de deixar partir, de jogar fora, ou de passar para outra pessoa aquilo que nós temos e que nós não vamos usar mais, que ficou ultrapassado já para nós. Esse apego às coisas materiais é uma coisa que a gente carrega desde pequeno, desde criança. Eu trabalho numa escola, nas turmas, nas primeiras turmas, nos menorzinhos lá com 2, 3 anos, uma das coisas que eles mais falam é meu. É meu. Eles repetem isso com muita frequência. Então eles pegam um brinquedo, é meu. E se a gente pede, não, agora deixa com o coleguinha um pouquinho, é meu. E não solta aquilo. E o brinquedo fica ali com aquela criança, e ela é meu. Com o tempo a gente vai aprendendo, que nem tudo é nosso, que nem tudo pode ficar com a gente o tempo todo. Essa tendência da primeira infância, a gente consegue abandonar um pouco, lidar com ela de uma forma melhor, mas ainda assim a gente leva para a vida adulta esse desejo de se apegar. E quando a gente tem alguma coisa que a gente realmente pode falar, é meu, isso dá um certo prazer para a gente gosta de fazer isso, de comprar, de conseguir algo novo e de ter uma conquista material e chegar naquele ponto e falar, isso é meu. Isso a gente gosta de fazer. Então, de certa forma, o apego às coisas materiais permanece sendo algo bom para nós, algo que traz prazer para a nossa alma. E esse problema do apego às coisas materiais, ou a forma como isso pode se tornar um problema, é o assunto de Jesus aqui no Sermão do Monte, no próximo bloco, na próxima parte, na parte que nós lemos. A gente tem caminhado ao longo do Evangelho de Mateus e nós já vimos antes que o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele tem uma estrutura particular. Ele vai alternando história e discurso e sermão. Então, trechos que são narrativas, que são histórias, e trechos que são sermões de Jesus. Vamos ver quem estava atento aí nas últimas aulas. Quantos discursos de Jesus a gente encontra no livro de Mateus? Quantos blocos de discurso de Jesus a gente encontra no livro de Mateus? Quem lembra? São quantos? 5.
Quantos sermões? 5. 5 sermões, isso aí. Então são 5 discursos de Jesus no livro de Mateus. Uma pergunta um pouco mais fácil então agora. Qual é o nome do primeiro sermão de Jesus? Que a gente está estudando inclusive. Sermão do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Que talvez seja o sermão de Jesus mais conhecido dos 5 aqui do livro de Mateus, é o mais extenso, né? Ele vai tomar 3 capítulos aqui do livro, né? Capítulos 5, 6 e 7, e é um sermão que a gente escuta muito falar, é um sermão muito completo, muito denso, né? Muito profundo. O que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte? Jesus está comentando, está falando como que deve ser a vida e o coração do discípulo. A gente viu antes de chegar no Sermão do Monte, ali no capítulo 4, que Jesus começou o ministério dele. Muita gente começou a vir procurar Jesus para acompanhar aquele ministério, para receber alguma cura, algum milagre, para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Jesus já tinha separado algumas pessoas para serem seus discípulos e naquele momento Jesus para e começa a falar para o povo, para os discípulos e também para as multidões, o que significa então pertencer ao reino de Deus, o que significa se tornar um discípulo do reino, se tornar um participante do reino. Então ele começa o Sermão do Monte falando ali das bem-aventuranças, né? Como que deve ser esse discípulo, como que deve ser esse cidadão do reino. Ele vai sofrer, ele vai chorar, ele vai ter fome, sede de justiça, que não necessariamente ele vai encontrar de forma imediata, no primeiro momento, ele talvez só encontre futuramente. Ele vai precisar ser pacificador, ele vai precisar ser manso, ele vai precisar ser misericordioso. Ele vai sofrer perseguição por causa da justiça, mas ainda assim ele é bem-aventurado diante de Deus. Ele é feliz diante de Deus, ele é alguém aprovado por Deus. Então Jesus introduz o Sermão do Monte dessa maneira, com as bem-aventuranças, é o que a gente vai ver até o versículo 12. Depois ele vai falar sobre qual deve ser, como deve ser a relação do discípulo com o mundo. Como que o discípulo de Cristo se relaciona com o mundo. E Jesus vai usar 2 imagens ali. Ele vai dizer, vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Ou seja, vocês precisam influenciar, vocês precisam iluminar esse mundo, vocês precisam salgar esse mundo, trazer um novo, algo novo, uma nova mensagem, trazer um novo olhar para esse mundo que está em decadência. Vocês precisam trabalhar para que a decadência desse mundo seja refreada de alguma maneira, trazendo a verdade do reino e o evangelho do reino para um mundo que vive no pecado. Então vocês são o sal da terra, vocês são luz do mundo, vocês precisam ter um cuidado para que o sal não se torne sem sabor. Vocês precisam ter um cuidado para que a luz não fique escondida debaixo de uma vasilha. Mas, se vocês são sal, vocês precisam salgar. Se vocês são luz, vocês precisam iluminar. Então, a relação do discípulo com o mundo é o que Jesus expõe ali logo depois. O que nós vimos em seguida, ainda no capítulo 5, foi a relação do discípulo com a lei. Jesus vai dizer, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. Então, a gente vê isso ali no capítulo 5, a partir do versículo 17. Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. E Jesus começa a falar, trazer exemplos sobre aspectos da lei e dizer como que os discípulos precisam seguir aqueles aspectos da lei. Mas a ênfase de Jesus vai ser sempre o coração do discípulo. Então Jesus vai mostrar ali que, diferente dos fariseus, dos hipócritas, que cumpriam a lei como rituais, inclusive criavam novos rituais, tradições humanas, que eram chamadas tradições dos anciãos, o discípulo de Cristo não devia seguir, obedecer dessa maneira. O discípulo de Cristo deveria obedecer porque o coração dele é transformado. Então não adianta fazer certos rituais se a intenção do meu coração é impura. Se aquilo que eu carrego dentro de mim é ira contra o meu irmão, é dificuldade de perdoar, são desejos impuros, são pensamentos impuros, então eu preciso olhar para o meu coração. E essa obediência parte do interior, parte de um coração transformado diante de Deus. Quando ele entra aqui no capítulo 6, Jesus vai falar da relação do discípulo com o que ele chama das obras de justiça. Foram 3 obras de justiça que Jesus destaca aqui. Quem lembra quais foram essas 3 obras que Jesus falou? Jesus vai falar, não façam buscando recompensas, façam diante de Deus. 3 coisas. O que ele fala? Sim.
Isso. A caridade ou as esmolas, né? A oração e o jejum. Essas 3 coisas Jesus vai dizer, não façam isso para receberem elogios. Não se mostrem fazendo isso, não se exponham fazendo isso, mas façam isso diante de Deus. E o Pai de vocês, que vê em secreto, dará recompensa para vocês. Ele vai recompensar. A recompensa de vocês vem do Senhor e vocês precisam esperar receber recompensa somente do Senhor, nunca dos homens. Né? Nunca elogios, nunca glórias desse mundo, mas somente aquilo que Deus pode dar a vocês e dará como recompensa à sua obra de justiça, às suas orações, ao seu jejum, às suas esmolas. É nesse contexto que Jesus ensina os discípulos a orar e ele traz ali a oração do Pai Nosso. Está aí do versículo 9 ao versículo 13. E então a gente entra no nosso texto de hoje. E o que Jesus vai falar aqui é a relação dos discípulos com as coisas desse mundo. Você vê que Jesus vai trabalhando a relação dos discípulos com várias coisas. Né? Antes ele tinha falado da relação dos discípulos com as obras de justiça, a relação dos discípulos com a lei e, antes ainda, a relação do discípulo com o mundo. Agora Jesus vai falar dessa relação do discípulo com as coisas desse mundo. A gente precisa entender, irmãos, que o reino dos céus é o que Jesus veio inaugurar, é o que Jesus veio trazer. Ele é aquele rei prometido desde o Antigo Testamento que viria então salvar o seu povo. O povo de Israel tinha essa expectativa. Né? O rei virá, o Messias virá, o ungido de Deus. Ele vai trazer o reino de Deus ao mundo, ele vai trazer o reino dos céus. Jesus vem e anuncia, né? Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. A gente sabe que esse reino dos céus ele vai se tornar perfeito, ele vai se tornar completo na segunda vinda de Cristo, quando todas as coisas vão ser restauradas. Mas esse reino já começou, esse reino já iniciou, e os efeitos desse reino já estão no meio de nós. Até a segunda volta de Cristo, nós vivemos esse tempo em que o reino é inaugurado, já está inaugurado, mas ainda não está consumado. A gente chama isso do já e o ainda não. O reino já está aqui, mas ainda não está consumado. Enquanto nós vivemos nesse tempo do já e do ainda não, nós vivemos nesse mundo como, essas são imagens que a palavra traz, como estrangeiros, como forasteiros, como peregrinos. Somos peregrinos em terra estranha. Nós não somos daqui. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Mas nós estamos aqui. Nós estamos nesse mundo. E como pessoas que estão nesse mundo, não pertencem a esse mundo, mas estão nesse mundo, nós precisamos saber como então eu vou me relacionar com as coisas que esse mundo tem. Como eu vou me relacionar até mesmo com as necessidades que eu tenho nesse mundo. Porque eu pertenço ao reino, eu sou um cidadão dos céus, mas eu tenho a minha vida aqui, tenho necessidades aqui e preciso interagir com as coisas daqui. Como eu vou fazer isso, então, de maneira bíblica? Como eu posso fazer isso enquanto um discípulo de Cristo, enquanto cidadão dos céus? Existe uma forma específica de fazer isso, uma forma correta, bíblica de fazer isso, e existe uma forma errada, uma forma equivocada. Então Jesus vai mostrar aqui como deve ser essa relação correta com o mundo. Agora, a relação aqui com o mundo é diferente no versículo 13. Lá no versículo 13, Jesus está falando da relação do discípulo com o mundo enquanto um sistema de pecado, um sistema caído, um mundo caído. E ali Jesus vai falar, olha, vocês precisam ser sal e luz para esse mundo que está escurecido pelas trevas, para esse mundo que está corrompido pelo pecado. Agora, Jesus vai dar uma ênfase nova. Ele vai falar muito mais das coisas materiais, das posses que nós podemos alcançar, possuir nesse mundo, ter nesse mundo. Como o discípulo precisa lidar com isso, com seus bens materiais. Como o discípulo precisa lidar com as posses que ele alcança, as coisas que ele ganha, aquelas coisas que ele pode dizer, é meu. Isso é meu. Como que a gente precisa lidar com isso? Existe um perigo aí e existe um cuidado que a gente precisa ter. Então, quando Jesus fala aqui das coisas do mundo, da relação com as coisas do mundo, como nós falamos, ele vai trazer duas ênfases.
a primeira ênfase, o primeiro bloco, ele vai falar sobre os tesouros desse mundo, o que nós acumulamos, e no segundo bloco ele vai falar sobre as nossas necessidades mais básicas. Quando ele fala do tesouro, ele fala ali dos bens materiais principalmente. Quando ele fala das nossas necessidades mais básicas, ele vai trazer 3 necessidades específicas, mas que apontam para necessidades maiores também. Ele vai falar do comer, do beber e do vestir. O que a gente vai ver no versículo 25, quando ele diz, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. A gente vai entrar nesse texto na semana que vem. Então, no texto de hoje, no bloco de hoje, Jesus fala dos tesouros desse mundo. E nesse bloco, Jesus também vai trazer 3 ênfases. 3 ênfases que ele não coloca todas de uma vez, como no bloco seguinte, como no outro tema, mas 3 ênfases que aparecem ao decorrer do texto. Jesus vai falar primeiro dos tesouros, depois Jesus vai falar dos olhos dos discípulos, e por fim Jesus vai falar dos senhores. Então, o tesouro, os tesouros, os olhos e os senhores. Essa vai ser a nossa divisão do texto de hoje, do estudo de hoje. Então, primeiro Jesus fala dos tesouros. Ele vai dizer aí no versículo 19, não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Então Jesus vai começar aqui, irmãos, trazendo um direcionamento de mão dupla. Ele tanto dá uma ordem positiva quanto negativa. Ou melhor, primeiro negativa e depois positiva. Ele vai dizer, não acumulem tesouros na terra. Para depois dizer, acumulem, então, tesouro nos céus. Essa forma de falar, de discursar, é algo que Jesus já vem usando no Sermão do Monte antes. Se a gente voltar somente aí no capítulo 6, Jesus já vai dizer desde o princípio. Olha, quando ele fala das esmolas, por exemplo, quando você der esmola, no versículo 2, não fique tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas. E aí no versículo 3 ele diz, mas ao dar esmola, faça isso, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo. Quando ele vai falar da oração, ele diz, quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. No versículo 6 ele vai dizer, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. Então Jesus vem trazendo já essa mesma forma de discurso. Ele diz, não faça tal coisa, mas faça desse jeito. E Jesus chega aqui no versículo 19 fazendo da mesma maneira. Ele diz, não acumulem tesouro na terra, mas acumulem tesouro nos céus. O que não fazer e então o que fazer. A primeira ordem de Jesus, uma ordem negativa, quando ele diz não acumulem tesouros na terra. O que Jesus quis dizer com isso? A gente faz a leitura desse texto e a gente pode se perguntar, será então que eu não posso ter um tesouro na terra, uma posse? Eu não posso ter um carro, por exemplo? Será que eu não posso ter uma casa, não posso ter uma joia, não posso ter uma reserva financeira? Será que eu não posso ter nenhuma posse nesse mundo? Não posso ter nenhum tesouro nesse mundo? Será que é isso que Jesus está dizendo? Irmãos, o que era um tesouro? O que um ouvinte original aqui de Jesus, uma pessoa que estava ali sentada no monte, ouvindo Jesus falar, entendia como tesouro naquela época? Hoje, para nós, tesouro é basicamente dinheiro. Naquela época, os tesouros eram coisas que as pessoas ostentavam, que as pessoas mostravam. Algo que fazia parte do tesouro de muita gente naquela época, e por muito tempo foi assim, eram as roupas, as vestimentas. As roupas eram um item muito caro, muito difícil de se encontrar, principalmente roupas mais sofisticadas. Então, com tecidos melhores, as pessoas compravam boas roupas e expunham aquilo, saíam com aquelas roupas para mostrar que tinham
poder aquisitivo, né, que podiam ter aquilo que elas quisessem, podiam comprar aquilo que elas quisessem. Os próprios mestres da lei andavam com roupas muito longas, cheias de detalhes, cheias de sinos, cheias de coisas ali para ostentar, para mostrar que eles eram mais santos, né? E assim os ricos faziam também, através das suas roupas, mostravam as suas riquezas. Além disso, claro, também os acessórios, as joias, aquilo que era de prata, de ouro, artigos luxuosos. E é por isso que Jesus depois vai falar aí da traça e da ferrugem, né? A traça que come, a ferrugem que corrói. Então, os ouvintes entenderiam tesouros como essas coisas que as pessoas possuíam para ostentar. E, ao mesmo tempo, aqueles ouvintes originais admiravam essas pessoas. Hoje em dia, a admiração aos ricos não é tanta quanto era naquela época. Hoje a gente vê pessoas que questionam ainda ou criam aquela imagem, não, a pessoa rica é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa avarenta. Naquela época, a pessoa rica era a pessoa que era abençoada por Deus. Então, se ela tinha muito dinheiro, se ela tinha muitos bens, se ela tinha muitas posses, era porque, de alguma forma, ela tinha algum mérito a mais, né? Deus abençoava naquela pessoa de uma maneira especial. Então, quando Jesus diz, olha, não acumulem tesouros na terra, não queiram ser ricos, Jesus está indo na direção oposta da cultura. Jesus está falando o oposto daquilo que aquelas pessoas acreditavam, porque todo cidadão daquela época tinha esse desejo, eu quero ser rico. Né? Eu admiro os ricos, eu acredito que os ricos são abençoados, mais abençoados por Deus, têm mais méritos, então eu quero estar lá, eu quero alcançar riquezas. E ainda hoje é o pensamento comum da maior parte das pessoas, eu quero alcançar riquezas, eu quero aumentar o meu poder aquisitivo, eu quero me tornar mais rico do que eu sou hoje. Né? E Jesus vai dizer o oposto do desejo do coração humano. Não acumulem, não queiram ser ricos, não queiram acumular tesouros para vocês. E Jesus já fez isso outras vezes. A gente lembra da passagem do jovem rico, né, em que Jesus vai dizer depois ali para os discípulos, olha, é mais difícil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E como foi a reação dos discípulos? Eles ficaram assustados com aquilo. Mas se for assim, quem pode ser salvo? Né? Se o rico, que na cabeça do discípulo é o abençoado por Deus, é aquela pessoa superior na sociedade, tem tanta dificuldade para ser salvo, quem pode ser salvo então? Imagina quem não é rico, imagina quem não é tão abençoado assim. Né? E Jesus vai mostrar que não são as riquezas que definem o quanto uma pessoa é abençoada por Deus ou não. Né? Que aquela pessoa precisa, sim, se voltar para Cristo, fazer um compromisso com Ele, se aliançar com Ele e fazer parte do reino de Deus, independente das suas posses, independente das suas riquezas. Mas a gente volta então para a questão, né, inicial. Será que nós não podemos ter bens materiais? Nós não podemos comprar nada ou ter nada no nosso nome? Bom, irmãos, o que nós vemos na palavra? O que nós vemos na Bíblia? Na narrativa bíblica, naquilo que a Bíblia traz para nós, a gente vê que a igreja primitiva, em Atos, por exemplo, tinha discípulos ricos, discípulos com posses. A gente vai ver pessoas ali que tinham casas, e até mesmo alguns que vendiam as suas casas para ajudar a igreja, para abençoar a igreja. E não precisamos ir tão à frente, a gente vai ver que no próprio ministério de Jesus existiam, especialmente mulheres ricas, que sustentavam o ministério de Cristo. A gente vai ver isso lá em Lucas 8, no versículo 3. Mulheres poderosas, com posições de status, que tinham uma boa condição financeira e que ajudavam ali o ministério de Cristo, que sustentavam o ministério de Cristo, e Cristo era ajudado por essas pessoas. Ou seja, no meio dos discípulos existiam pessoas ricas, pessoas que tinham posses. Então isso já indica para nós que o que Jesus está dizendo aqui não é que os seus discípulos não podem ter nenhuma riqueza nesse mundo, não podem ter dinheiro, reservas ou bens materiais. E qual é a visão bíblica, então, irmãos, acerca da riqueza? Se os discípulos podem ter bens materiais, mas Jesus faz um alerta para o seu povo, qual deve ser esse perigo, então? Por que Jesus precisa alertar os seus discípulos acerca dos bens materiais, acerca das riquezas? Um texto bíblico, irmãos, que deixa muito claro para nós sobre esse perigo, é o texto lá de 1 Timóteo 6. Eu queria que você abrisse comigo nesse texto. 1 Timóteo, capítulo 6.
de Paulo está falando ali para um pastor, né, um jovem pastor, Timóteo, e ele vai falar de um cuidado que Timóteo precisa ter com os ricos da sua igreja. 1 Timóteo 6, a partir do versículo 6. Paulo vai dizer assim no versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E ele diz, porque nada trouxemos para esse mundo, para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então, qual é a raiz de todos os males aqui? Será que é o dinheiro? É o amor ao dinheiro. E depois ele vai usar um outro termo, né, falar de um outro sentimento que é a cobiça. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé. E será que existiam ricos na igreja de Timóteo? Existiam. Mais na frente, no versículo 17, olha o que Paulo vai dizer para Timóteo. Timóteo, exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Ou seja, o que Timóteo está dizendo? O que Paulo está dizendo? Timóteo, vão existir ricos nesse mundo, podem existir ricos na sua igreja, mas exortem a esses ricos que eles não se orgulhem por causa disso. Que eles não coloquem a confiança, a segurança, a esperança deles nos bens que eles possuem. Que eles não coloquem o coração deles ali, porque isso é instável. Aquilo que eles têm passa, é instável. Mas que eles coloquem o coração deles em Deus. É nisso que eles devem colocar confiança. É em Deus que eles devem colocar esperança. Nas coisas celestiais, nas coisas espirituais. Então a questão, irmãos, não são as posses em si. Não são os bens em si. A questão é a nossa atitude em relação a elas. Como que nós lidamos com os nossos bens? Como que o nosso coração, como que a nossa atitude, como que o nosso sentimento está em relação às riquezas que nós temos? Então, Paulo vai falar de amor, de apego, de cobiça, e o contrário disso seria o quê? Não se apegar. Não deixar com que a riqueza dê espaço à cobiça. Não deixar com que a riqueza dê espaço ao orgulho. Mas usar a riqueza de maneira desprendida como um meio de serviço a Deus. Como um meio de investir na obra do Senhor, ajudar os necessitados, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, como nós podemos entender o acumular tesouros aqui no texto de Mateus? O acumular tesouros aqui diz respeito a ter esse tesouro como aquilo ao qual eu me apego, me apegar aos meus tesouros. Querer a todo custo manter os tesouros comigo, guardar os tesouros comigo. É ver o tesouro como aquilo que eu tenho como uma posse necessária. Aquilo sem o qual eu não consiga viver, sem o qual eu não consiga ter uma vida satisfatória. Qualquer coisa na qual eu deposito a minha expectativa de felicidade, de alegria, de satisfação, de vida plena. E quantas pessoas fazem isso com tantas coisas? Não é verdade, irmãos? Tantas coisas que às vezes nós pensamos, poxa, se eu não tivesse isso, a minha vida seria um desastre. Se eu não tivesse isso, eu não teria felicidade. Se eu não tivesse essa coisa aqui, ou essa pessoa aqui, ou esse trabalho, ou esse cargo, ou esse salário, a minha vida não valeria a pena. E nós vemos, em diversos momentos, pessoas que às vezes perdem tudo que têm, ou perdem pessoas próximas, e ao mesmo tempo que perdem isso, perdem também a esperança. Pessoas que se desesperam, pessoas que entram em depressão
profunda, porque a vida delas estava ali, o apego delas estava ali. Elas não estavam com o coração desprendido daquelas coisas. Pelo contrário, o coração delas estava pegado àquilo, de tal forma que quando aquilo se perdeu, quando aquilo mostrou que não era tão seguro assim, tão estável assim, aquela pessoa se perdeu também. Aquela pessoa também se desespera, também perde a sua esperança, também perde a sua confiança. Jesus não está falando aqui, irmãos, diretamente para os ricos. A gente lembra do cenário do Sermão do Monte? O que estava acontecendo ali? Jesus estava sentado no monte, falando para os seus discípulos e falando para as multidões. De onde eram essas multidões? Das regiões ricas de Israel? Não. Eram multidões que vinham da periferia, de regiões periféricas. Tinham pessoas que vinham da capital, da Judéia, de Jerusalém, mas tinham pessoas que eram da Galileia, uma região distante. Pessoas que eram até de fora de Israel, né, que vinham da Síria, que vinham do norte. Então, todo grupo de pessoas estava ali, buscando a Jesus, buscando ouvir o que Jesus tinha a dizer, buscando uma cura. Muitas pessoas eram pessoas miseráveis, pessoas que não tinham nem mesmo condição de trabalhar, paralíticos, cegos, pessoas que possivelmente viviam de pedir esmolas e que estavam ali buscando uma mudança na sua condição, buscando um milagre, buscando uma cura da parte de Jesus. Então era para essas pessoas que Jesus estava falando. Jesus não estava falando para pessoas ricas diretamente. Isso mostra que qualquer pessoa corre esse risco. Qualquer pessoa, todos nós, irmãos, corremos esse risco de nos apegar às coisas desse mundo, de fazermos isso, de acumularmos para nós, ou de querermos manter conosco, guardar conosco as coisas que nós possuímos, de desenvolver esse pensamento, né? Isso aqui é tão importante para mim que se eu perder, a minha vida perde o sentido. Isso aqui é tão necessário para mim que se eu não tiver, eu acho que eu não tenho mais esperança de viver, eu não sei mais para que eu vou viver, porque eu preciso desse tesouro, eu preciso desse cargo, eu preciso dessa pessoa, eu preciso disso para viver. E se eu perder, eu não tenho mais esperança. Então Jesus vai falando para todos os seus discípulos, e todos nós temos essa chance, por isso vivemos numa luta diária em relação ao nosso coração. Porque, irmãos, nós falamos aqui continuamente que nós nascemos em pecado. O nosso coração é um coração caído, é um coração corrompido pelo pecado. Ele é transformado por Cristo, ele é moldado por Cristo na santificação diária, mas enquanto estivermos nesse mundo, vamos precisar lutar contra essa tendência, a tendência pecaminosa do nosso coração. E nisso, o que nós percebemos é que o nosso coração deseja se apegar às coisas desse mundo. O nosso coração pecaminoso deseja fazer ídolos no mundo em que nós estamos. Fazer com que aquilo que nós possuímos se torne importantes demais para nós, excessivamente importantes para nós. Por isso nós lutamos, irmãos, continuamente contra essa tendência, para tirarmos o nosso coração do mundo, colocarmos o nosso coração em Deus, para não fazermos tesouros sobre a terra. E qual seria essa razão, então? Qual a razão que Jesus dá para não nos apegarmos aos tesouros desse mundo? Bom, Jesus não dá uma razão. Jesus vai dar 4 razões para nós não nos apegarmos aos tesouros desse mundo. A primeira razão está aqui, no primeiro versículo. A primeira razão para nós não nos apegarmos aos tesouros desse mundo é porque os tesouros desse mundo são instáveis e passageiros. A gente nunca vai ter a posse real e definitiva deles, porque eles passam. É o que Jesus vai falar: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Ou seja, qualquer pessoa que condiciona, que define a alegria dela em relação somente às coisas do mundo, é uma pessoa que tem uma alegria frágil. Uma alegria que pode passar junto com as coisas nas quais ela se alegra. É uma pessoa que coloca confiança nas coisas desse mundo, e então aquela confiança é uma confiança tola. Porque é uma confiança que em algum momento pode se mostrar falível. É uma confiança que não vai permanecer com ela, quando aquilo que ela possui
talvez passar, quando aquilo que ela tem, ela se perder. E por isso essas pessoas acabam se desesperando nesses momentos, porque esquecem que tudo que existe nesse mundo, tudo que faz parte desse mundo é passageiro. Tudo que faz parte desse mundo é transitório. Tudo que nós possuímos aqui, nós podemos perder. Tudo que nós temos de terreno e de material, nós podemos perder. E por isso Jesus dá essa primeira razão. Não façam tesouros aqui, porque as coisas aqui passam. A traça come, a ferrugem corrói, o ladrão rouba. Todas as coisas nesse mundo vão passar. Irmãos, em algum momento, tudo que nós conhecemos aqui, tudo que nós temos aqui vai acabar. Nada do que você possui vai continuar com você. Nada do que você possui materialmente nesse mundo vai continuar com você. Nem mesmo as pessoas. Nós temos perdas familiares. Nós temos perdas profissionais. Tudo que nós temos nesse mundo, em algum momento, nós não teremos mais. E algumas pessoas se apegam tanto às coisas desse mundo que, quando pensam nisso, sentem uma tristeza profunda. Sentem ali um vazio em pensar, como que eu vou viver sem isso? Como que eu posso perder isso que eu tenho e que eu valorizo tanto? Mas esse sentimento de tristeza profunda e de vazio com as perdas não é um sentimento para nós, irmãos. Claro que toda perda gera uma tristeza. Claro que toda perda gera um lamento. E a Bíblia traz espaço para lamentações em diversos momentos. Mas, mesmo na lamentação, nós não nos desesperamos. Nós não perdemos a nossa esperança, porque a nossa esperança não está nesse mundo. E a nossa alegria não está nesse mundo. A nossa alegria está em outro lugar. E por que nós não nos desesperamos, então? Porque nós podemos acumular tesouros. Mas tesouros que não fazem parte dessa terra. Tesouros que fazem parte de um lugar que é muito mais estável, muito mais sólido, muito mais duradouro. É o que Jesus diz no versículo 20. Ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Então, qual é esse tesouro? É o tesouro dos céus. É o tesouro no qual a gente pode colocar a nossa confiança. É o tesouro no qual a gente deve colocar o nosso esforço, a gente investir, a gente nos dedicar tempo, dedicar pensamentos, dedicar o nosso serviço, o nosso trabalho para os tesouros celestiais, para os tesouros dos céus. Investir na nossa felicidade eterna e não na felicidade terrena, não na felicidade passageira desse mundo. Então, irmãos, não gaste todos os seus esforços investindo aqui. Não gaste todos os seus esforços nesse mundo. E essa também é uma tendência contra a qual a gente precisa lutar. Porque quantas vezes a gente fica tão preso e tão focado nas coisas que nós temos aqui, nos nossos problemas familiares, no nosso trabalho, nas nossas posses, e a gente investe tanto tempo e dedica tanto tempo a essas coisas, e dedica tanto pensamento, e a gente fica ali ruminando e refletindo sobre aquilo que a gente esquece do que é mais importante. A gente começa a parar de orar, a gente começa a parar de ler a palavra, ou a gente começa a não ir no culto porque estou cansado do trabalho hoje, então hoje não dá, né? Eu investi muito no meu trabalho. A gente começa a fazer concessões, a deixar de lado os tesouros celestiais, porque nós estamos investindo excessivamente nas coisas desse mundo, nas coisas dessa terra. O que Jesus está dizendo para nós é, não faça isso. Não se dedique tanto aos tesouros da terra, se dedique aos tesouros dos céus, se dedique ao reino de Deus. Faça do seu maior desejo estar pronto, estar preparado para ir para a eternidade, para estar com Deus. Que esse seja o seu maior desejo nesse mundo. Não aumentar o seu salário, não conseguir uma promoção no seu emprego, não resolver um problema específico, mas buscar a Deus, confiando que em Deus Ele pode fazer todas essas coisas. Ele pode abençoar o seu trabalho, Ele pode abençoar a sua família, Ele pode abençoar qualquer outra coisa que você tenha nesse mundo. Mas o seu foco precisa ser o Senhor. O seu foco precisa estar nas coisas celestiais, na eternidade. A gente não precisa deixar de usufruir das coisas desse mundo. O que a gente precisa fazer é não colocar o nosso coração nessas coisas.
é não colocar, depositar esperança de felicidade, de alegria nessas coisas. O nosso desejo e a nossa esperança precisa estar nos céus, precisa estar em Cristo. E como fazer isso? Como juntar esses tesouros nos céus, irmãos? É muito mais fácil a gente pensar em como juntar tesouro na terra, porque é material, é físico. Eu trabalho, tenho meu dinheiro, vou no shopping, compro alguma coisa. Mas como juntar tesouro nos céus? Na época da Reforma, a gente lembra que existia um engano a esse respeito. Existiam ali os pregadores das indulgências, vendiam indulgências. Padres que iam para as ruas e anunciavam que se a pessoa desse um certo dinheiro, uma certa quantia, ela poderia conseguir um terreninho no céu, uma vaguinha no céu, né? Ou ela poderia conseguir que a alma que estava no purgatório saísse de lá e fosse direto para o céu. Será que é assim que nós acumulamos tesouro nos céus? Comprando a indulgência, comprando a salvação através do dinheiro, das coisas materiais? Não. Nós ajuntamos tesouro nos céus quando nós colocamos o nosso coração lá. Não é com o dinheiro que nós compramos a salvação. Compramos as bênçãos celestiais, as bênçãos que nós teremos na eternidade. É com a fé, é com o nosso coração em Deus, por meio da graça. São coisas que não podem ser compradas, coisas que não podem ser alcançadas pelo esforço humano. São coisas que nós recebemos de Deus, mas que ainda assim nós precisamos nos dedicar a elas. Ainda assim nós precisamos buscar cada uma dessas coisas. Não diante dos homens, como Jesus vinha falando antes, mas diante de Deus. A gente precisa fazer aqui esse paralelo com o que Jesus vinha falando antes. Acumulem, aqui ele diz, acumulem tesouro nos céus, e antes ele diz, busquem a recompensa que vem do Pai de vocês, que está nos céus. É essa recompensa que nós desejamos. Quando nós fazemos a caridade, damos esmolas, não para que os outros vejam, mas porque o nosso coração está em Deus. Quando nós oramos, não porque vamos fazer uma exibição pública de oração, mas porque nós desejamos estar na presença de Deus, desejamos buscar a Deus. Quando nós jejuamos, não para mostrar para os outros, olha, eu fiz um jejum essa semana de tantas horas, não, mas porque eu quero ter uma vida com Deus, eu quero me relacionar com Deus, eu quero estar na presença de Deus. E ali eu receberei a recompensa do Pai que está nos céus. Ali eu acumularei o tesouro nos céus e não nessa terra, não diante dos homens. É interessante, irmãos, que toda vez que a Bíblia vai falar, ou na grande maioria das vezes em que a Bíblia vai falar sobre o acumular tesouro nos céus, a Bíblia está falando de desprendimento. Ao mesmo tempo que diz sobre possuir um tesouro, fala de desprendimento. O texto paralelo a esse que nós lemos, que está lá em Lucas 12, 33 e 34, é um texto um pouco mais estendido. E Jesus vai dizer, olha, acumulem tesouro nos céus, deem esmolas, né? Peguem os seus bens e abençoem os pobres, abençoem aqueles que precisam. Ou seja, se desprenda daquilo que você possui. Quando Jesus vai falar com o jovem rico, a gente lembra de novo, o que Jesus diz? Olha, você já obedece a todos os mandamentos, mas se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e então você acumulará um tesouro nos céus. E a Bíblia diz que aquele jovem rico se entristeceu, porque ele tinha muitos bens, ele era apegado aos seus bens, apegado às suas posses. O próprio texto de 1 Timóteo 6, que a gente leu, nos versículos seguintes, 18 e 19, Paulo continua exortando a Timóteo a falar para os ricos que eles se desprendam, que eles sejam desapegados, que eles usem as suas posses para abençoar a quem precisa, e então eles estarão tomando posse da vida eterna. Então eles estarão alcançando um tesouro nos céus. Ou seja, sempre que Cristo fala sobre ter tesouro nos céus, ele fala também de se desapegar dos tesouros desse mundo. Por quê? Porque não é possível, irmãos, nós nos apegarmos aos dois tesouros. Não é possível a gente achar que pode estar apegado ao tesouro dos céus ao mesmo tempo que estamos apegados aos tesouros desse mundo. Ou um ou outro. O que Jesus vai falar aí é uma segunda razão pelas quais nós não podemos nos apegar aos tesouros que nós temos aqui. Qual foi a primeira razão? Quem lembra? E que tem o pessoal anotando aí. Qual é a primeira razão para a gente não acumular tesouros nesse mundo?
são passageiros, são perecíveis. A segunda razão a gente vê no versículo 21, é que os tesouros desse mundo, aquilo ao qual nós nos apegamos, passam a deter o nosso coração. Aquelas coisas às quais nós nos apegamos nesse mundo passam a possuir o nosso coração. E é interessante que existe um movimento aí, de mão dupla também. Enquanto eu quero possuir algo externo, algo material, aquele algo possui a mim, possui o meu coração. Enquanto eu quero manter algo comigo, aquilo que eu tento manter comigo, mantém o meu coração consigo. O meu coração fica lá, é sempre uma troca. Se eu quero pegar um tesouro para mim, eu preciso colocar o meu coração ali. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. É o que Jesus diz no versículo 21, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então é sempre uma troca. Se eu pego um tesouro, eu deposito o meu coração lá. Essa é a segunda razão pela qual nós não podemos acumular tesouros nesse mundo. Coração aqui é o núcleo do ser, né? Não é somente sentimento, como a gente costuma entender hoje. O coração é o núcleo do ser humano, envolve o sentimento, envolve as emoções, envolve também a nossa razão, envolve a nossa vontade, todo o nosso ser, todo o nosso interior é resumido aqui nessa palavra coração. Então aquilo ao qual eu me apego passa a ter todo o meu ser. E como que eu posso identificar isso? O que é que possui meu coração? O que é que eu estou me apegando? É só a gente parar para pensar aonde você está dedicando, a que você está dedicando seu tempo, por exemplo. E hoje nós temos vários ladrões de tempo, né? Redes sociais, filmes, o próprio trabalho. Às vezes a gente trabalha muito mais do que deveria e se sobrecarrega com aquilo, né? Então, aonde eu estou dedicando o meu tempo? Ou aonde eu estou dedicando, a que eu estou dedicando os meus pensamentos, as minhas preocupações? A que eu estou dedicando o meu interesse? Será que eu estou com um interesse excessivo nas coisas desse mundo e um interesse pequeno, fraco, nas coisas celestiais, naquilo que pertence ao reino de Deus? Quando eu olho para isso, na minha dedicação, naquilo que eu estou dedicando meus pensamentos, meu tempo, meus esforços, eu vou encontrar aonde está o meu tesouro. E quando eu encontrar onde está o meu tesouro, eu vou saber, melhor dizendo, que o meu coração está ali também. Então a gente se questiona acerca disso. Será que o nosso coração está em Deus? Será que a nossa dedicação está nas coisas do Senhor? Será que eu tenho esse interesse real, verdadeiro, em buscar ao Senhor, em me dedicar a Ele, em estar na casa de Deus? Ou será que meu coração está nas coisas desse mundo? Jesus está dizendo aqui, irmãos, que não é possível dividir. Não é possível pegar o meu coração e falar, não, eu vou pegar metade do meu coração e botar nas coisas desse mundo. E a outra metade eu coloco nas coisas celestiais. Não é possível. O coração é um só. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o seu tesouro está nesse mundo, seu coração está aqui. Se o seu tesouro está nos céus, seu coração está lá. Se você busca se apegar às coisas celestiais, seu coração está lá. Mas se você busca se apegar às coisas dessa terra, seu coração não está nos céus. É impossível manter o nosso coração em dois lugares ao mesmo tempo, e essa é a razão, a segunda razão, então, pela qual nós não podemos nos apegar às coisas desse mundo. E esse tema vai seguir mais à frente, no versículo 24, mas antes Jesus vai propor uma outra imagem aqui para nós, que é a imagem dos olhos. Antes Jesus vinha falando dos tesouros, agora Jesus vai falar dos olhos. Ele vai dizer no versículo 22, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Se a gente faz uma leitura isolada desse texto, algumas pessoas fazem isso, a gente não entende muito bem do que ele está falando. Porque aqui, nesses dois versículos, Jesus não vai falar diretamente, não vai usar o termo riquezas, não vai usar o termo tesouros, mas a gente precisa entender que esse texto está dentro de um contexto. Está dentro de uma linha de raciocínio que Jesus vem seguindo aqui. Jesus não está mudando o assunto, Jesus não está falando de outra coisa. Ele está trazendo uma outra imagem para falar sobre a mesma questão, sobre o mesmo assunto. Então Jesus vai dizer, os olhos são a lâmpada do corpo.
O que isso significa, irmãos? Dizer que os olhos são a lâmpada do corpo. É através dos olhos que nós vamos iluminar todo o nosso corpo, que nós vamos trazer luz para nós mesmos, para que todos os membros do nosso corpo possam ser direcionados, agir da maneira como devem agir. Imagine você que um dia você acorde e perceba que está sem a visão. Como é que vai ser aquele dia para você? Um dia escuro. Um dia muito mais difícil. Você vai muito mal levantar da sua cama, dar um passo e talvez você tropece em algo. Talvez você não encontre a porta de saída do seu quarto. Você vai estar em trevas. Você vai estar em escuridão. Então são os olhos que trazem luz para você. São os olhos que te direcionam. São os olhos que mostram o caminho que você deve seguir para que você cumpra, para que todos os membros do corpo cumpram as suas funções. Então os olhos orientam os movimentos do corpo. E assim Jesus compara eles com uma lâmpada. Eles clareiam a nossa vida, clareiam o nosso corpo. Então os olhos vão ser esse contato com o mundo. Aquilo que nós recebemos de fora e chega até nós. É o meio pelo qual nós captamos a realidade, aquilo que está ao nosso redor. E os nossos olhos podem então ser saudáveis ou não. Ou podem ter algum problema de visão. Muitos de nós temos problemas de visão e nós percebemos o quanto é difícil, talvez, enxergar, né, sem algum recurso que nos ajude nesse sentido, sem um óculos, uma lente, algo assim. Né? Então, os nossos olhos podem ter uma visão clara ou não, ou ter uma visão turva, uma visão duplicada, talvez. E quando Jesus fala aqui, se os seus olhos forem bons, é interessante que a palavra, no original, muitas vezes é traduzida como se os seus olhos forem únicos. E em que sentido, seus olhos forem únicos? É você conseguir enxergar na sua frente uma coisa só, aquilo que está ali. Não de maneira dupla, mas de maneira clara, de maneira única. Então, se os seus olhos forem bons, ou seja, se você conseguir discernir de fato a realidade que está na sua frente, da maneira como ela é, da forma como ela é, se você conseguir entender qual é o valor real das coisas, quando você olha para esse mundo, então você terá o seu corpo cheio de luz. Dentro do que Jesus vinha falando antes, se nós olhamos para as coisas desse mundo e vemos nelas um valor que elas não têm, o que vai acontecer conosco é que a nossa vida passa a ser uma vida de trevas. Nós passamos a andar em escuridão. E nós vemos isso, não é verdade, irmãos? Quantas pessoas são cegadas pelas riquezas desse mundo? Quantas pessoas começam a tomar atitudes desesperadas porque são avarentas, por causa da cobiça? Pessoas que começam a ter atitudes tolas, impensadas, se arriscam de maneira excessiva porque desejam muito um dinheiro, talvez um dinheiro fácil, talvez uma vantagem nesse mundo e então depois sofrem consequências terríveis, consequências ruins, pesadas, porque tomaram decisões mal pensadas, porque foram cegadas pelas riquezas desse mundo. Seus olhos eram maus. Mas os nossos olhos podem ser olhos bons. Os olhos bons discernem aonde está o real valor das coisas. Discernem o que é realmente importante nesse mundo. E vão discernir que as coisas importantes são as coisas espirituais. E então nós conseguimos manter o nosso foco lá. Conseguimos olhar para os céus e não enxergar nada na nossa frente, não enxergar posses materiais, coisas desse mundo que nós consideraríamos mais importantes para nós. Nós olhamos diretamente para os céus e temos a glória eterna, temos a glória celestial como aquilo que possui real valor para nós. Irmãos, hoje em dia tantos cristãos têm se esquecido dos céus, têm se esquecido do reino de Deus. Você lembra como que antigamente a gente falava muito mais da volta de Cristo do que hoje? A gente comentava muito mais e o tempo todo, olha, irmão, Jesus está voltando, a gente precisa se preparar, Jesus está voltando, a vinda de Jesus está próxima. E hoje, se a gente comenta isso com alguém ou fala sobre isso com alguém, a pessoa parece que nem acredita, ou não dá valor. Né? Se a gente fala, irmão, Jesus está voltando, tá. E segue a vida. É como se aquilo não tivesse valor nenhum. Como se não fosse acontecer.
A gente não fala mais do céu, a gente não fala mais da eternidade, da glória eterna. Pensa nos hinos, por exemplo. Os hinos que eram cantados antigamente, quando a gente pegava ali um cantor cristão, uma harpa cristã, sempre tinha uma estrofe falando dos céus. Quando eu chegar na glória eterna, quando eu estiver lá, então eu me alegrarei. Né? Quando eu atravessar aquele rio, quando eu estiver na presença de Deus, então eu terei alegria. Todo hino tinha um trecho falando dos céus. E quando a gente pega muitos dos hinos que são feitos hoje, dos louvores que são feitos hoje, só falam das coisas desse mundo. Falam de coisas momentâneas. Muitas coisas que são realmente importantes. Falam de buscar a presença de Deus aqui, de estar diante de Deus, de pedir a presença de Deus, mas nós vemos essa escassez, essa falta de se falar da glória eterna, de se falar dos céus. Ou seja, parece que nós estamos ficando míopes para as coisas celestiais. Não estamos conseguindo enxergar lá na frente. Não estamos conseguindo olhar para aquilo que está diante de nós. Para onde nós iremos? Para os céus, onde nós estaremos com Cristo. E para aquilo que faz a nossa vida ter sentido nesse mundo. Paulo vai dizer, se a nossa esperança nessa vida, em Cristo, for só para essa vida, nós seremos miseráveis. Seremos os mais miseráveis dos homens. Nossos olhos precisam estar além, precisam estar nos céus. Quando a gente pensa que um dia tudo isso vai passar, mas a nossa vida aqui está nos levando para uma glória superior. Quando nós paramos para pensar, como Paulo diz também, que os sofrimentos desse mundo, desse tempo presente, não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada a nós. Então, tudo que nós vivemos no presente, no agora, ganha sentido. Ganha uma nova cor, a gente passa a ter um outro olhar para aquilo que nós vivemos aqui. Porque nós entendemos que nós não somos daqui, nós estamos aqui. Nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos aos céus. Não somente como um discurso, mas entendendo que um dia nós estaremos lá. É para lá que nós estamos caminhando. E aí a nossa vida ganha um propósito, um sentido. A gente fala na teologia sobre o estudo do fim dos tempos, que a gente chama de escatologia. E às vezes a gente pensa no estudo do fim dos tempos como, eu vou pensar naquilo que vai acontecer no futuro, em algum dia lá na frente. Mas esse estudo do fim dos tempos, ele diz respeito ao presente também. Porque quando a gente sabe para onde nós estamos indo, a gente sabe o passo que a gente precisa dar agora. A gente entende que aquilo que nós estamos vivendo agora nos prepara para algo superior, nos prepara para algo muito maior, que há de acontecer sim lá na frente, mas que faz toda a diferença no nosso presente, no nosso hoje. Então os nossos olhos, irmãos, precisam estar lá, precisam estar nos céus. É uma necessidade da igreja recuperar isso que nós perdemos, pensar nos céus, pensar nas coisas que são do alto, diz Colossenses 3, buscar as coisas que são do alto e não as coisas que são desse mundo, não as coisas que são dessa terra. Então, fixe os seus olhos nos céus e o seu corpo será cheio de luz. Busque a Deus, olhe para Ele, o seu corpo será cheio de luz, a sua vida receberá direção. E esse seria então o nosso terceiro motivo, para não acumularmos tesouros nesse mundo. Qual foi o primeiro? Primeiro motivo? Essas coisas são passageiras. Qual é o segundo motivo? Elas detêm o nosso coração, elas têm a capacidade de prender o nosso coração. Terceiro motivo, elas cegam a nossa visão e nos fazem o nosso corpo se tornar trevas. Todo o nosso ser se tornam trevas. Então as coisas, o apego às coisas desse mundo cegam a nossa visão, destroem a nossa alma. Você já deve ter visto uma pessoa assim, uma pessoa que é avarenta, mesquinha, e a alma dela parece uma alma miserável. Não é uma pessoa que se perdeu, que entrou em uma vida realmente de trevas porque se apegou tanto aos bens materiais, às posses desse mundo, que a vida dela se tornou uma vida de trevas, a alma dela se tornou uma alma adoecida, uma alma ferida por conta das coisas desse mundo. E mais uma vez, Jesus vai dizer que nós não podemos olhar para os dois lugares ao mesmo tempo. Não podemos, os nossos olhos precisam ser bons ou, como diz o original, únicos, precisamos olhar para uma única
direção. Precisamos olhar para um único alvo. E você vai ver que Jesus vem trabalhando essa mesma lógica. Não podemos ter dois tesouros, não podemos ter o nosso coração em dois lugares, não podemos ter os nossos olhos em dois lugares. E agora Jesus vai concluir trazendo uma última imagem, dizendo: nós não podemos ter dois senhores, não podemos servir a dois senhores. Versículo 24, Jesus vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. É claro, irmãos, que Jesus está falando aqui de dois senhores em desacordo, né? Não de duas pessoas que andam em harmonia, que têm um discurso alinhado. Mais uma vez, falando do meu trabalho lá, eu tenho duas pessoas que me lideram, né? Duas donas da escola. Elas falam uma mesma língua, dão uma direção numa mesma ordem. Então, eu consigo seguir. Né? Não existe problema nisso. O que Jesus está dizendo é: você servir dois senhores diferentes, que discordam entre si, que são opostos entre si, é impossível. Ou você vai seguir a um, ou você vai seguir a outro. Ou você vai obedecer a um, ou você vai obedecer a outro. Se você tentar seguir duas pessoas que falam coisas diferentes, você vai, no mínimo, se confundir ou deixar a sua fidelidade a um deles. Isso acontece muito com os pais, por exemplo. Né? Pais que têm filhos pequenos e eles não conversam para definir como que vai ser a educação do filho. E aí o pai educa de um jeito, a mãe educa de outro jeito. Às vezes um é mais exigente, um é mais rígido e o outro é mais liberal, não disciplina tanto. E aquela criança vai crescendo numa confusão. Né? Ela não tem referência. Quem que eu sigo? Né? Eu sigo o meu pai ou eu sigo a minha mãe? Né? Eu sigo quem exige mais, eu sigo quem exige menos, que a gente vai percebendo que conforme essa criança cresce, o que acontece é que ela começa a se apegar muito mais a uma das figuras parentais, né? Ou o pai ou a mãe, geralmente aquela figura que é mais liberal, que cobra menos, não necessariamente aquela que faz mais bem para ela, e ela começa, ao criar essa aliança com uma das figuras parentais, ela começa a desprezar a outra, ela começa a se afastar da outra, a criar um distanciamento, né? Porque eu preciso seguir um dos dois. Eles não estão em acordo. Então eu vou escolher um e automaticamente eu vou me afastar de outro. Geralmente é isso que acontece. Diferente de quando os pais estão em acordo, conversam, dizem: esse vai ser o nosso caminho, é assim que a gente vai disciplinar. Então a criança olha para os pais como um conjunto. Quando eles estão em desacordo, isso não acontece. E assim Jesus diz: a gente não pode servir a dois senhores. A gente vai se apegar a um deles. E não existe também, irmãos, a possibilidade da gente não servir a ninguém. A gente sempre vai prestar serviço a alguém. O nosso coração é assim. Esse é o engano do pecado, por exemplo. A gente ouve esse discurso por aí, né? Siga o seu coração e seja livre. Né? Você não precisa obedecer ninguém. Siga seu coração, faça o que você quiser, né? Ande da maneira como você quiser. E aí você vai ter liberdade. Encontre liberdade. O que a Bíblia revela para nós? Jesus fala isso. João 8, 31 a 36, Jesus vai falar isso. Aquele que anda no pecado, aquele que vive no pecado, é escravo do pecado. E geralmente essa pessoa que vive no pecado acha que está sendo livre para fazer o que quer. Mas na verdade ela se torna escrava daquilo que ela faz. Escrava dos seus atos, escrava dos seus desejos, escrava daquilo que está no seu coração. Ela abandona o serviço a Deus e passa a servir o seu pecado, passa a servir a sua carne. É falso esse discurso de liberdade. Nós sempre iremos servir a um Senhor. E o que nós precisamos fazer é escolher a quem servir. A Deus, e Jesus põe aqui as riquezas. Quem nós iremos servir? A Deus ou às riquezas? E é interessante que Jesus coloca as riquezas, algo material, como um Senhor, como uma divindade. Ou você adora a Deus, ou você adora as riquezas. Né? Ou seja, tudo o que nós, todas as coisas às quais nós nos dedicamos, todas as coisas às quais nós nos apegamos, podem se tornar um ídolo para nós.
podem se tornar um Deus para nós. E vão comprometer a nossa devoção ao Senhor. E aqui nós chegamos na nossa quarta e última razão, para nós não acumularmos, não nos apegarmos aos tesouros desse mundo. Então, revisando. A primeira, os tesouros são passageiros. A segunda, os tesouros desse mundo detêm o nosso coração. A terceira, os tesouros desse mundo nos cegam, nos colocam em trevas. E a quarta, os tesouros desse mundo nos impedem de servir a Deus. Os tesouros desse mundo desfazem a nossa devoção e o nosso serviço ao Senhor. É o que Jesus vai dizer aqui. Você não pode servir a Deus e, ao mesmo tempo, servir às riquezas. É uma oposição inevitável. E o sentimento que Jesus coloca aqui é muito forte. Ele diz, porque ou você irá odiar a um e amar o outro, ou você irá se dedicar a um e desprezar o outro. Ou seja, se a gente serve às riquezas, se a gente serve às coisas desse mundo, o que nós estamos fazendo em relação a Deus é desprezo. Nós estamos desprezando a Deus. Em algum momento nós estamos odiando a Deus. Quantas vezes acontece de uma pessoa perder alguma coisa e passar a odiar a Deus? Eu perdi aquela pessoa que era tudo para mim. Por que Deus deixou isso acontecer? Eu odeio o Senhor por conta disso. A pessoa pode chegar nesse ponto, de ter um sentimento tão duro, tão pesado em relação a Deus. Por quê? Porque o serviço dela, a devoção dela, nunca esteve em Deus. Esteve sempre em outra coisa. O Deus dela era outra coisa, e não o Senhor. Não se pode servir a Deus e, ao mesmo tempo, servir as coisas desse mundo. Então, a gente precisa escolher. E aqui nós chegamos na nossa conclusão, para a gente fazer a nossa aplicação e encerrar. Irmãos, esse tem sido o engano de muitos crentes, o auto-engano de muitos crentes. Acreditar que podem servir ao mesmo tempo a Deus e ao mundo. Então as pessoas professam a fé, se dizem cristãs, frequentam a igreja, talvez fazem orações, leem a palavra, podem até entrar no plano de leitura anual da Bíblia. E na sua consciência, ela diz, eu sirvo a Deus. Olha só, eu estou indo na igreja todo domingo. Olha só, eu sirvo a Deus, eu estou fazendo as minhas orações todos os dias. Eu sirvo a Deus, eu digo para as pessoas lá no meu trabalho que eu sou cristão. Eu sirvo a Deus. Mas no dia a dia, o coração dela está no dinheiro. O coração dela está nos problemas, nas preocupações. O coração dela está no trabalho, naquela promoção que ela pode alcançar ou naquilo que ela deseja desse mundo. No fundo, o comprometimento do coração dela não está em Deus. O comprometimento do coração dela está nas coisas do mundo. As coisas espirituais passam a se tornar para essas pessoas um ritual. Um ritual. Talvez para aliviar a consciência. Eu vou lá, eu estou na igreja, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Isso é um auto-engano. E essas pessoas que se comprometem mais com as coisas do mundo do que com o Senhor, na verdade, não servem ao Senhor. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode. Nosso coração não consegue estar dividido em Deus e no mundo. Se está no mundo, não está em Deus. Se está em Deus, não está no mundo. Inevitavelmente, nós vamos precisar desprezar algum Senhor. E a pergunta é, qual Senhor você está desprezando? Os senhores desse mundo ou o Senhor dos céus? Qual Senhor tem sido alvo do seu desprezo? Se servimos a Deus, precisamos, de alguma maneira, desprezar, rejeitar os tesouros desse mundo. Desprezar esse desejo de acumular, de dizer que aquilo é meu, de dizer que eu não vivo sem isso, de dizer que é isso que dá sentido para a minha vida, qualquer coisa que seja desse mundo. Esse sentimento precisa ser deixado de lado. E então, precisamos servir ao Senhor. É assim que nós precisamos, irmãos, nos relacionar com as coisas desse mundo. Não como os monges ou os franciscanos, que acreditavam que não precisavam ter posse nenhuma, acreditavam que não precisavam ter nada nesse mundo, mas nós precisamos amar tanto a Deus, servir tanto a Deus, me dedicar tanto a Deus,
que tudo que eu fizer nesse mundo, que a minha dedicação às coisas desse mundo, passam a ser mediadas por essa minha dedicação ao Senhor. Então, se eu trabalho, eu vou para o meu trabalho como um mandato de Deus, como algo que Deus me confiou, um serviço que Deus pediu de mim nesse mundo. Então eu me dedico ao meu trabalho, mas eu me dedico ao meu trabalho servindo ao Senhor. Se eu cuido da minha família, a minha família não é para mim aquilo que me dá sentido existencial, sentido de vida. Eu vou cuidar da minha família, eu vou fazer da melhor maneira possível, mas eu faço isso como uma missão que Deus me deu. Deus me colocou ali como pai, como mãe, como marido, né, como esposa, como filho. Deus me colocou ali para cumprir uma missão nesse lugar. Deus me confiou essas pessoas que estão ao meu redor e eu preciso servi-las e, fazendo isso, servir a Deus. Ou seja, a minha forma de me relacionar com a minha família é mediada pela minha dedicação ao Senhor. Se eu cuido da minha saúde, por exemplo, eu estou fazendo algo que é também um serviço a Deus. Estou cuidando do corpo que Deus me deu, me confiou, da saúde que Deus me confiou, para que eu possa servir melhor a Ele. Se eu administro as minhas finanças, eu faço isso como mordomo. Deus me confiou, Ele é dono de todas as coisas. Ele me confiou parte dos recursos que pertencem a Ele, e então eu administro da maneira como agrada ao Senhor. E eu faço isso servindo a Deus. Ou seja, tudo que eu faço nesse mundo, toda a minha relação com as coisas desse mundo, passam pelo meu serviço ao único Senhor, ao Senhor dos céus. Tudo que eu faço é servindo a Deus. E então eu me apego a Ele. Todas as minhas práticas nesse mundo são um serviço a Ele. Irmãos, nós não pertencemos a esse mundo. Estamos de passagem aqui. Todas as coisas desse mundo vão ficar por aqui. E nós estaremos na glória com Deus. Somente o que nós fazemos para a eternidade, sob a ótica da eternidade, importa. Somente o que nós fazemos em serviço ao Senhor, de fato, importa. C.S. Lewis tinha uma frase em que ele dizia que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno, quando nós chegarmos lá, vai ter ficado para trás. Mas aquilo que eu faço em serviço a Deus faz com que eu acumule tesouro nos céus, onde a traça não come, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. Enquanto eu tento me apegar excessivamente às coisas desse mundo, o meu coração fica ali. Examine a si mesmo. Avalie a si mesmo. Abra mão desse sentimento de manter as coisas com você. Porque você vai descobrir que isso não é possível. Você vai perceber que não é possível manter tudo sempre nas suas mãos. E brigando com esse pensamento de que eu não posso manter tudo nas minhas mãos, que tipo de sentimento você vai ter? Insegurança, ansiedade, preocupação excessiva. É isso que Jesus vai falar em seguida. E é o que nós vamos ver na semana que vem. Amém, irmãos? Amém. Então, pastor Osvaldo.